Hoje é a última sexta-feira em que vamos pregar as parábolas de Jesus. E nós vamos fechar essa minissérie com a parábola que está em Lucas, capítulo 20, versículo 9. Agora vocês já estão cansados de saber o que são as parábolas, não é? Você já sabe que parábolas, o pastor Salo muito bem explicou na semana passada, como as parábolas eram usadas para confundir aqueles que não deveriam entender a palavra ainda, mas ensinar aqueles que foram escolhidos por Ele, amém? Nesse final de semana a gente está tendo o retiro dos Prospects, alguns jovens estão lá auxiliando. E glória a Deus por isso. Mas então, nós já sabemos o que são as parábolas e a gente fecha essa série com a parábola dos lavradores maus, que está em Lucas, capítulo 20, versículo 9. Amém? Vamos ler então essa parábola. Você acompanha comigo para te ajudar, Tom. You're going to have it in English over there, so you can read. It's going to be easier for Eric. E a gente vai ler, eu vou ler em português e você acompanha na sua Bíblia de papel. A minha versão pode ser um pouco diferente, que eu acho que a minha é a Almeida, não é a NVI, mas está tudo bem. Então, isso é o Senhor Jesus falando. E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-lhe a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio, ou no tempo determinado, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este, afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: o que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo seja respeitado. Mas vendo os lavradores, zombaram dele, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a gente pegue a vinha. E lançando fora da vinha, o mataram. O que fará então o Senhor da vinha? 16. Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? Ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. 17. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isso? Pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovavam, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dela naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles ele dissera essa palavra. Senhor, eis-nos aqui, essa é a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que confronta, que corrige, que consola. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito de Deus que estava lá no dia que o Senhor Jesus contou essa parábola. O Senhor é Deus que estava lá no dia em que Lucas escreveu essas palavras. O Senhor é o mesmo que está aqui nessa noite. Venha com a Tua palavra rema para cada um de nós, em nome de Jesus. Aqui a gente vê então que o Senhor Jesus está contando essa parábola para os sacerdotes e os escribas. Está no verso 19, coloca o verso 19, Carol. Está funcionando a tradução, Elber? Está funcionando a tradução? They are fixing. Ok? Então, a gente vê aqui qual é a audiência original. Para quem que o Senhor Jesus estava falando isso? Os sacerdotes e os escribas. Ok? E aqui ele está falando de algo muito simples. Ele está falando, na verdade, do reino de Deus. Essa parábola ela é simples, ela não é muito complexa.
Está falando o quê? Deus deu as coisas dele para vocês cuidarem, os judeus, certo? Só que vocês não deram frutos, e eu mandei profetas, e vocês rejeitaram os profetas. Eu mandei mais de profetas, mais de um, mais de dois, mais de 3 profetas, para falar para vocês: ei, o que vocês estão fazendo não está certo. E vocês ignoraram os profetas. Pior do que isso, vocês trataram mal os meus profetas. Sabe, Tiago e Rafa, hoje em dia, nós nos ofendemos com tão pouco. Com tão pouco a gente se ofende. E eu vejo uma tendência tão grande dessa geração em querer ser famosa nas redes sociais, querer ter muitos seguidores nas redes sociais. Mas na hora que a gente olha para a Bíblia, na hora que a gente olha para os homens e as mulheres de Deus, vocês já pararam para pensar que eles não eram famosos, Olívia? Eles são famosos hoje. Mas naquela época, Pedro, por exemplo, ele era influente aonde? Na igreja dele. Não tinha internet, não tinha celular. Hoje Pedro é muito famoso, mas naquela época, aquelas pessoas, eles não eram famosos. Entende isso? E aí a gente às vezes se ofende com tanta coisa. E você lembra de Jeremias? Jeremias era um profeta. Sabe onde o rei mandou Jeremias? Fala que Jeremias foi colocado num poço de lama que não tinha nem água. Você imagina isso? Jeremias, um profeta de Deus, ele falou a verdade para o povo. Vai ler lá no livro de Jeremias, no final. Fala que ele falou a verdade. Olha, vocês precisam sair daqui. Se vocês não saírem, o rei da Babilônia vai pegar vocês. E por falar a verdade, por falar o que Deus mandou, Sofia, jogaram no poço de lama, que nem água tinha. E às vezes a gente fala a verdade, a gente prega o evangelho, a gente faz o que Deus manda a gente fazer, mas a gente se ofende com o processo. Porque no mundo tereis aflições. Então aqui está falando, o Senhor Jesus está falando: olha, no reino de Deus Ele separou para vocês, judeus, mas eu mandei profeta para corrigir vocês e vocês espancaram. Mas o que eu quero, o que essa palavra mais ministrou no meu coração essa semana, todos os dias que eu a li, desde semana passada, foi em relação aos frutos. Porque você percebe aqui, Joshua, olha o que está falando no versículo 10, Carol. Espancando, mandaram-no vazio, sem nada nas mãos, com as mãos vazias. Depois no versículo 11 fala de novo, mandaram de mãos vazias. Depois vai falar de novo que mandaram ele sem frutos, Mateus. Eles não produziam frutos. E essa ilustração, está funcionando agora, Tom? Ok. Obrigada. Essa ilustração de vinho era comum para os judeus. Se você olhar Isaías 5, se você puder colocar, por favor, Carol, muito rapidinho, Isaías 5. Isaías 5 fala do próprio Deus falando: eu fiz uma vinha para vocês. Coloquei uma torre, construí nela um lagar. Eu esperava que desse uvas boas, mas aí no Isaías 5:4 fala: o que mais que eu poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Por que eu esperei dar bons frutos, mas deram maus frutos? Então, quando Jesus falava de vinha, era uma linguagem comum naquela época. Vinha é o quê? Plantação de uva. Quem já viu plantação de uva? São árvores que vão crescendo assim para o lado e dão muitos ramos. Muitos ramos.
E aí a palavra de Deus fala que quem é a videira? Jesus. E nós somos os ramos que dá fruto. Quais são os frutos que a gente tem dado? E trazendo isso para a aplicação de hoje, se isso aqui é o Senhor Jesus falando para aquela época, o que Ele fala para mim e para você hoje? Como que eu e você temos espancado os profetas? Como que a gente tem maltratado, desrespeitado os profetas nos dias de hoje? Quem são os profetas? Profeta é uma pessoa que fala a palavra de Deus. Profeta não é aquela pessoa que fala do futuro. Profeta, o uso correto da palavra profeta, é aquele que ensina a palavra e que fala da palavra de Deus. Como que a gente tem tratado essas pessoas hoje? Quando elas nos confrontam. Porque às vezes a gente só quer ser confortado, mas a gente não pode ser confrontado. Se alguém chama a nossa atenção por alguma coisa, a gente se ofende. Mas como é que a gente vai crescer então, se ninguém nos corrigir? Entende? Então a primeira reflexão que eu acho que eu e você devemos fazer lendo essa passagem é: como eu tenho tratado as pessoas que me confrontam? Como eu tenho tratado as pessoas que me ensinam e me corrigem na palavra de Deus? E depois, quais são os frutos que eu tenho dado? E o que o Senhor fala disso? Eu quero levar você lá em João 15. É uma das passagens, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. E eu acho ele especialmente bonito em inglês. Mas em português é assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Quem é esse eu sou? Jesus. E em João ele fala 7 vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou. Quem é o grande eu sou? O Deus criador de Gênesis. Eu sou. Em Êxodo ele fala: diga ao povo que eu sou. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Presta atenção no versículo 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira. Ele arranca toda vara que não dá fruto. Uau! Agora, o que ele faz com a que dá fruto? Poda. Para machucar? Para ferir? Para quê? Para dar mais fruto. Para dar mais fruto. Toda árvore, todo galho que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Se não estiveres em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele dá fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quem aqui converteu mais ou menos nessa idade? A maioria de vocês, porque a gente vem para a igreja criança com o pai e a mãe. Mas jovem, você toma a decisão de ir sozinho. Se você está aqui numa sexta-feira à noite, você não está aqui porque sua mãe te mandou. Você está aqui porque ele tem te chamado e te incomodado. Esquece isso de você achar que você está aqui porque sua mãe é crente. Não existe isso. Filho de crente é crente, não. O filho de crente tem que tomar a decisão de ser crente. Deus não tem neto. E ele fala aqui que
toda vara que dá fruto, ele poda. E eu fui pesquisar como é que é a poda. Sabe como é que é a poda da videira? Eles têm que rebaixar, olha isso, alinhar e separar. Veja se não é isso que ele faz com a gente. Porque quando a videira está dando muito fruto, às vezes ela começa a crescer desgovernada. Ela sai do rumo. Estão entendendo? Então ele tem que rebaixar, alinhar e separar. Mas a gente gosta disso? Não. Mas quando a gente passa esse processo, a gente dá mais fruto. Mas não existe fruto se não estarmos em Jesus. Só que isso tudo soa muito assim, teórico. Como que é isso? Dar fruto em Jesus. Lembra que a gente leu que na hora certa, em Lucas 20:10 falou, no tempo próprio. A gente dá fruto no tempo próprio. Significa que existe um processo na caminhada com Cristo para que a gente consiga gerar fruto. Só que tem um detalhe. Cada um de nós precisa de um tempo. Quem já plantou sabe. Se você planta alface, em alguns dias você colhe alface. Se você planta jaca, talvez você nem vai comer o fruto do pé de jaca, porque demora anos para dar. Assim são as coisas ministeriais da nossa vida. Tem coisas que nós plantamos hoje que nossos filhos que vão colher. Tem coisa que eu mesma irei colher. Tem coisas que eu planto que vocês vão colher. Só que tem que ser no Senhor. E tem o tempo certo, mas a gente não gosta de esperar. Esperar é difícil. A Gi leu um livro ontem para o Beni e para o Cris, e ela deixou em cima do sofá, e na hora que eu fui ler aquele título, eu falei, eu vou ler esse, porque Deus vai falar comigo nesse livro. Sabe aquele livro bonitinho do elefante e do pig? Harold and the Pig, uma coisa assim, é uma linha famosa, é uma coleção famosa. E eles são muito cute. E aí o elefante é amigo do porco. E aí o porco chegou para o elefante e falou assim, eu tenho um presente para você. Muito bonitinho eles escrevem. Já ouviu, Tom? Essa coleção de livros é muito famosa. É tipo aquela centopeia lá que come tudo e vira uma borboleta. Aquilo lá é tão famosa, bonitinha. E aí, eu tenho um presente para você, Aninha. O porquinho fala. Aí o elefante fala assim, o quê? Aí o porquinho fala, não, é uma surpresa. O que é a surpresa? Aí o porquinho fala, surpresa é surpresa. Se eu falar, não é surpresa mais. Aí o elefante fala assim, não mal posso esperar. Aí o porquinho fala, mas você vai ter que esperar. E o elefante fala assim, não, mas eu não consigo esperar. E o elefante vai ficando irritado. E o porquinho fala assim para ele, mas você tem que esperar, Rafa, porque não está pronto. Você quer ver a cara do Christopher, mas não está pronto. Você tem outra opção? Não. Você vai engolir um espelhinho para ver ele? Não. O ultrassom é o melhor que a gente consegue. Mas tem que esperar. Mas vai valer a pena a espera. Porque se ele sair agora, ele não está pronto. Não é assim? A gravidez, meu Deus, é um tratamento de espera. Mas enquanto... Você sabe que enquanto o filho é formado na barriga, os pais são formados do lado de fora? Porque se eu der um bebê agora para Nicole, recém-nascido, ela não está pronta. Mas em 9 meses ela vai estar, depois que ela casar. Enquanto o bebê se forma na barriga, o Tiago e a Rafa estão sendo preparados. Até o corpo físico da Rafa muda. Você sabia que quando a mulher está grávida... Gente, como é que as pessoas não acreditam em Deus? Qual que é o seu nome? Daniel. Daniel, profeta, né, Daniel? Daniel, como é que as pessoas não acreditam em Deus? Gravidez, uma pessoa dentro da outra. Isso é só ficção científica. Ou Deus. Aonde que a gente vê uma pessoa dentro da outra? Alien. Vocês nem lembram desse filme. Sabe o que é? O Vinícius entendeu, a gente é da mesma época.
Daniel, falando com você agora, Daniel, como é que tem gente que não acredita em Deus na sua escola ainda? Olha aqui, sabe o que acontece com o corpo da Rafa, que ela está grávida? Eu não estou grávida, não, ela está. Estou quase. O ouvido dela muda, você sabia? Fisicamente, o ouvido da mulher muda para ouvir sons mais baixos ou agudos para você ouvir o bebê. Fisicamente, o seu ouvido está mudando. Você sabia que o seu pé fisicamente está abrindo para você se equilibrar melhor? Isso é Deus. Isso é Deus. Uma pessoa dentro da outra, gente. Você precisa de mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar. Eu nem sei porque eu estou falando dessa gravidez, mas Deus sabe. E aí o elefante não queria esperar, ele foi ficando nervoso. E as letras cresciam. Eu não dou conta de esperar. E o porquinho assim, mas você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar. Porque não está aqui ainda. O elefante apelou, Sofia. Falou assim, eu não vou esperar, eu vou embora. Aí ele saiu. Aí ele volta na outra página, numa letrinha bem pequenininha, eu resolvi voltar. Esperar não é fácil. E aí você lê o livro para ver qual que era o presente do porco. Esperar não é fácil. Mas tem fruto, Isabela, que a gente tem que perseverar para ver nascer. E a palavra de Deus fala que no tempo certo dá o fruto. Só que veja bem, se você vai numa plantação, se você vai numa vinha, se você vai em algum lugar, o trabalho não para. Não é simplesmente jogar a semente e deixar. O lavrador tem que regar. Às vezes tem que colocar inseticida. Tem que cuidar para que aquilo dê bons frutos. Mas quem faz dar o fruto é Deus. E isso parece teórico demais, mas o que significa isso? Estar em Jesus. E fora de mim você não gera frutos. Simples. Se você faz faculdade, mas você não conhece Jesus, você vai usar os seus conhecimentos para tudo, menos para o reino. Quando você converte, quem já ouviu falar de João Calvino? João Calvin. Ele se formou em quê? Quem sabe? Direito. E quando ele se converteu, ele usou toda a inteligência, todo o conhecimento dele do direito para fazer o quê? A reforma protestante. Então nós, sem Jesus, não geramos frutos para o reino. Nós, em Jesus, geramos frutos para o reino. Antes de Jesus, antes de você converter, é só você olhar as suas decisões. O que você fazia quando você tinha que escolher? O que você fazia com o seu tempo? Quais eram os tipos de pessoas que você andava? Ele é a videira. Nós somos os ramos. Enquanto estivermos nele, geramos frutos. Sem ele, não. A gente precisa estar sensível ao Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo está movendo na terra de forma sobrenatural. Ele está derramando o Espírito dele. E você precisa orar e falar, eu quero fazer parte disso. Na semana passada nós tivemos o retiro das mulheres. Eu não consigo descrever o que aconteceu naquele lugar. Pessoas foram cheias do Espírito de Deus sem ninguém encostar nelas. Não foi natural o que aconteceu, foi sobrenatural. Pergunte para uma mulher que estava naquele retiro. Esse retiro que está acontecendo dos adolescentes nesse final de semana não vai ser diferente. Só que nós não temos que ir para retiro para que isso aconteça. Jesus está pedindo coisas para a gente. É Felipe, né? Felipe. E você precisa estar sensível ao que o Espírito Santo está te pedindo, porque não é sobre pecado. Não é somente sobre deixar o pecado. Deixar o pecado é óbvio, eu tenho falado muito disso com vocês. Mas, Rafa, preste atenção no que o Espírito Santo está pedindo para você e para o seu marido na sua casa. O Leandro falou disso no dia que ele veio pregar
de uma parábola, acho que foi lá no começo, não me lembro bem qual que era o tema. Tem coisa que Deus vai pedir para você, Joshua, que não vai pedir para o Mateus. Esses dias o Espírito Santo, eu compartilhei isso na vigília, no retiro, o Espírito Santo falou comigo: eu não quero mais esse vaso artificial na mesa da sua cozinha. Eu quero na mesa da sua cozinha um vaso de flores de verdade. Porque eu quero que você e os seus filhos vejam que até o que é belo, uma hora fica feio. Eu quero que você e os seus filhos vejam que há tempo para todas as coisas. E que há tempo de florescer, mas há tempo de murchar. E faz parte do processo. E quando você tem um vaso artificial ali, ele está sempre belo, mas essa não é a realidade da vida. Tem dias bons, mas tem dias maus. E a gente não pode se deixar enganar pelos dias maus, porque o dia mau é só isso, é um dia mau. Não é você que é mau. Precisamos lembrar disso. Às vezes você sabe do seu chamado ministerial, você sabe que Ele te chamou para você ministrar na sua high school, na sua escola, no seu trabalho, ou você sabe que Ele te chamou para ser líder aqui na igreja da dança, ou qualquer que seja o ministério, mas tem dia que é difícil. E você precisa caminhar com pessoas que vão te lembrar e te falar: ei, você foi chamada sim, você só está cansada. Descansa. Ei, está tudo bem, você só precisa se alimentar melhor. Para de comer pizza e ice coffee. Hoje mesmo, né, Clarinha? A gente estava conversando. Me sinto sem energia. O que você tem comido? Escolhas. E o Espírito Santo está pedindo coisas específicas para a igreja. E se você começa a obedecer coisas pequenas, Ele começa a te falar sobre coisas grandes e maiores. E aí Ele falou comigo sobre essa flor. E eu falei amém, glória a Deus. E passou um dia e eu não consegui ir ao supermercado. Outro dia e eu não consegui ir, porque eu faço muita compra online. Então o supermercado leva à minha casa, mas eu não compro flores ou frutas e legumes. Esse feirão, como a gente fala no Brasil, eu gosto de ir em outro supermercado menor, no Trader Joe's ou alguma coisa assim. E passou uma semana, Tom, e eu não comprei as flores. E aí sabe o que aconteceu? O Cristiano, meu filho de 6 anos, Olivia chegou para mim e falou: mamãe, você já sabe essa história porque eu contei para sua mãe, talvez ela já tenha te contado. O Cristiano olhou para mim e falou assim: mamãe. Falei: oi, Cris. Presta atenção, porque o Espírito Santo está falando com você agora. Joel, o Cristiano, olhou para mim e falou: mamãe, eu quero que você compre flores de verdade para colocar na mesa da cozinha. Eu não tinha falado nada com ele, porque imagina se eu ia falar com o Cris: Cris, acredita que Jesus pediu isso para a mamãe? Mas eu tinha compartilhado com o Vinícius. Mamãe, eu quero que você compre flores de verdade para pôr na cozinha. Você está entendendo? De vermelho. Porque Ele já tem te chamado para se posicionar. Falei: como é que é, Cris? Ele falou assim: eu quero que você compre flores de verdade para colocar na mesa da cozinha. Mas eu quero aquela que vai abrindo assim, mamãe. Chama roses. Quem estava falando comigo? Pedro, quem estava falando comigo? Cris ou Espírito Santo? Vocês estão entendendo? Eu falei: uau, toma essa. Falei: ok, Cris, mamãe vai comprar roses. Passou alguns minutinhos, eu entrei no carro com os 3. Fui lá no Trader Joe's. Peguei um buquê de rosas amarelas. Essa, Cris, gosta dessa? Mas na verdade eu estava assim: ei, Jesus, gosta dessa? Aham, mamãe, fui e coloquei. Entende?
O Espírito Santo está pedindo coisas para a igreja. Isso é o céu na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Sabe como é que é a vontade de Deus no céu? Ele fala, as coisas acontecem. A palavra está sendo declarada. Deus está separando pessoas. Ele está autorizando pessoas a falarem a vontade dEle na terra, do que Ele quer que seja feito. Entendeu, Joel? Você entendeu? Entendeu como você chama de vermelho? Marcelo. Ah, Marcelo. Você é filho do Marcelo? Ah. Você está entendendo? Deus está autorizando pessoas a falarem coisas na terra que Ele vai liberar, que Ele está autorizando que aconteça. Mas para isso nós temos que estar alinhados na palavra. Porque aqui está falando: vocês já estáis limpos pela palavra. O que limpa a gente, Mateus? É a palavra. É a Bíblia, é conhecimento da palavra de Deus. Então, Rafa e Tiago, não achem que vocês estão ficando doidos quando Jesus pede para vocês fazerem coisas específicas na casa de vocês. Ele está preparando um povo. Ele está separando a igreja. Porque não é só eu que estou percebendo que os tempos estão maus. Frutos. E frutos que permaneçam. É isso que fala a palavra de Deus. Cadê? 8. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor quando nós damos frutos. E aí você está se perguntando: que fruto? Vamos lá ver em Gálatas 5. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Gente, humildade. Compartilhei com vocês esses dias a melhor definição de humildade. Humildade é você fazer a pessoa com quem você está se sentir mais importante que você. Eu amo esse conceito de humildade. Humildade é você ser o maior na sala, no lugar, no ambiente, mas fazer as pessoas que estão com você se sentirem mais importantes. Domínio próprio. Gente, domínio próprio. Frutos do Espírito. E esse fruto que tem todas essas ramificações, esses gomos, tudo que a gente faz é assim. Se você vai falar mal de alguém, você está sendo fiel ao Senhor? Você está sendo bondoso, amoroso? Não. Se você vai mentir, você está gerando fruto do Espírito Santo? Não. Se você fica nervoso, se você explode, você está gerando fruto? Não. É diferente de dons. Dom é uma bênção, 1 Coríntios 12, depois você vai lá e estuda. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 7, 21, que nem todo aquele que diz meu pai, herdará o reino dos céus. Mas aquele que obedece, nem todo aquele, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Vaza, não sei quem é você. É sobre fruto. É sobre fruto. E essa parábola, ela fala que aqueles trabalhadores, aqueles servos, eles não tinham frutos. Quais os frutos que eu e você temos gerado? E aí ele vai falar, para terminar, no verso 16 de Lucas 20. Será que ele vai dar a vinha para outra pessoa? Sabe por que o reino de Deus não é sobre mim, o reino de Deus não é sobre você.
Às vezes a gente se acha bom demais, a gente se acha insubstituível. Mas a verdade é que servir Jesus é um privilégio. Às vezes chega alguém e brinca comigo assim: meu Deus, se não fosse você. E eu falo: se não fosse eu, seria outra pessoa. Mas que bom que sou eu. É isso que você tem que entender. Você faz com amor e alegria para o Senhor. E faça com excelência. A gente vai falhar? A gente vai falhar. Mas quando alguém chegar para você e falar: o que seria de mim sem você, Pedro? Você vai falar: certamente Jesus teria outra pessoa, porque o reino dele não para. Mas glória a Deus que sou eu. Glória a Deus que eu estou tendo privilégio. Vocês estão entendendo? Mas Esther, o livro de Esther fala muito sobre isso. Se você não se posicionar, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamada. Só que se você não se posicionar, não se preocupe. Socorro virá de outro lugar. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. No tempo próprio, damos frutos. Não pare no meio do caminho. Gente, o mais difícil é o meio. Começar é empolgante, revigorante. O meio é que é difícil. Não pare no meio. Não para no meio. Existe um tempo para dar fruto. A gente só dá fruto em Jesus. Nós, sem Ele, não geramos frutos. Dinheiro é fruto do Espírito Santo? Não, para de ser bobo. Fama, está escrito lá, frutos do Espírito. Fama, sucesso, dinheiro. Não. Isso aí é do pessoal que destrava. Isso não é do Espírito de Deus. Isso é outro business. Outra coisa. É pecado ser rico? Não. Vocês vão ser ricos. Patrocinadores do reino. Não preocupa. Dinheiro é consequência, não pode ser causa. Você vai ser rico para você ser patrocinador do reino de Deus. Não é pecado ser rico. O pecado é você querer o dinheiro mais do que tudo. Porque quando você quer o dinheiro mais do que tudo, você passa por cima de todo mundo e de tudo, até dos seus princípios.